que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor pra me amparar, ao meu redor. Deus sempre está ao meu redor, pra me amparar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me amparar. Mais uma vez, você tem muita ousadia aí no parque, no meio de tantos cantores afinadíssimos. Eu estou aqui conversando com vocês, mas postura de crente teimoso e gosta de agradecer a Deus de toda forma. Louvado seja Deus. Diz a minha esposa, quando eu começo a cantar, os irmãos começam a dar para ela. Convido os irmãos para ler a palavra de Deus juntos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Ainda no livro de Atos, no capítulo 9 do livro de Atos, versículo 3, ou melhor, versículo 2 e 3 diz assim: E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daqueles da seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E o versículo 3 diz assim: E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Para finalizarmos, capítulo 15 da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a sua primeira epístola, capítulo 15, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. E eis que eu vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém, amém, amém. Pai querido, nós te louvamos porque Tu és fiel, Senhor, tens falado com a Tua igreja, com o Teu povo, com os presentes, com os que se encontram aqui, Pai. E nós queremos continuar ouvindo a Tua voz, porque é a Tua voz que justifica a nossa presença neste lugar, Pai eterno. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós louvamos a Deus porque o Deus a quem nós professamos, confessamos e cremos é o Deus infinito em poder, em glória, é o Deus que tem uma singularidade que nós precisamos aprender a cada dia. É por isso que o profeta Oséias ele escreve no seu livro e diz que nós devemos, no capítulo 3, o profeta Oséias ele descreve 6, melhor falando, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso significa, irmãos, que Deus, na sua plenitude, na sua totalidade, na sua glória, na sua inteireza, por mais que nós conheçamos a Ele na sua revelação, que Ele tem se revelado para as nossas vidas, muito mais ainda Ele tem a revelar para nós, muito mais ainda Ele tem a nos demonstrar, para que a nossa fé venha se inspirar, a nossa confiança nele venha estar presente, viva, e nós possamos experimentar dele a
grandeza que nele reside. O apóstolo Paulo, querendo descrever esta singularidade que agora a todo instante ela revela-se para as nossas vidas, ele chama a multiforme sabedoria de Deus. Isso significa, irmãos, que a sabedoria de Deus já por si só, ela já é algo especial, gloriosa, admirável, a insondável, indescritível sabedoria de Deus. E Paulo chega a dizer o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus. Isso significa que Deus, nesta sabedoria que nós já admiramos, diante do que Ele tem revelado para nós, Ele tem as suas formas diversas para se apresentar, revelar, e o seu nome por nossas vidas vinha a ser glorificados. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, quando falamos da singularidade de Deus em agir, é porque Deus, de fato, Ele com o seu poder e a sua infinita glória, Ele tem uma forma singular a cada momento de manifestar-se às nossas vidas. Nós precisamos sim dar acesso a esta grandeza divina, a esta grandeza de Deus, para que possamos a cada instante, a cada minuto, a cada momento que vivemos, experimentarmos, desfrutarmos e alimentarmos e fortalecidos na fé que confessamos, e assim ser robustecidos e conhecermos mais ao Deus que confessamos, ao Deus que cremos, ao Deus a quem nos entregamos. E a Bíblia, queridos irmãos, aqui ela apresenta esses 3 versículos que nós lemos. Ele apresenta a Deus como Deus do de repente. Oh, mas que palavra! Essa palavrinha que mostra a forma singular de Deus operar, de Deus se revelar, de Deus operar em um determinado momento. E justamente nesta palavrinha é que nós queremos nos deter nesta noite. Oh, de repente de Deus. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, Deus, Ele não precisa programar-se para agir. Deus não precisa fazer planos para que Ele possa agir. Sim, Deus, Ele fez plano, mas Ele não depende dos planos para que Ele possa agir, para beneficiar alguém ou beneficiar a humanidade. Aqui nós lemos que Paulo, nós lemos esses 3 versículos, e no capítulo 9 do livro de Atos, nós percebemos que um homem que era conhecido na época como perseguidor dos cristãos, um homem que era destacado pelo ruim, aquele que queria ser o cruel diante dos que propagavam as verdades sagradas, aqueles que divulgavam as sagradas mensagens salvadoras que a divina, que eram manifestas através da pessoa bendita de Jesus. Paulo, como era conhecido, um homem que tinha um posto de destaque na sociedade em que vivia. No entanto, este homem, diante da perseguição, segundo o trecho que acabamos de ler, quando ele pegou carta, todas as autorizações das autoridades da época para fazer mais uma perseguição e certamente algumas prisões, naquela ocasião, diz a palavra de Deus, subitamente, de repente, de uma forma inesperada, queridos irmãos, ou de repente de Deus, a forma inesperada de Deus pode manifestar-se numa vida, trazendo salvação, trazendo um novo patamar, uma nova postura, uma nova condição de vida, através do de repente de Deus em uma vida. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que subitamente, de repente, em um momento em que Paulo não esperava, em um momento em que o perseguidor, não menos ele calculava, esperava que aquilo viesse a acontecer, ou de repente de Deus aconteceu, trazendo para Paulo uma nova forma de ver. E Paulo, diante daquela experiência, diz: quem és, Senhor? Ele revela: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Bendito seja Deus. De repente Deus, Ele revela-se como Salvador. De repente Deus revela-se como aquele que apresenta uma nova visão para a tua vida. De repente Deus vai te cair do cavalo para que tu possa experimentar uma nova postura diante dele. Paulo estava bem posicionado. Saulo estava bem posicionado. Saulo estava bem condicionado. Saulo tinha todos os apoios da época, mas ele precisava experimentar uma ação súbita de Deus, uma ação inesperada de Deus, para que ele pudesse experimentar a poder de Deus na vida dele, uma nova condição de vida. Paulo caiu
diante destas manifestações da revelação súbita de Deus, Deus através de uma palavra pode mudar toda uma situação. Isto aconteceu em Cafarnaum, simplesmente por uma palavra, e o teu criado será sarado. É de uma palavra de repente de Deus, que Deus quer emitir do trono da graça para o teu coração, para que toda situação possa ser mudada. Bendito seja Deus. Isto não precisa de um cálculo semanal, não precisa de um planejamento que você de repente possa estar fazendo uma perspectiva para daqui a 1, 2, 3 meses. Não, é de repente, é de repente, é de repente. Bendito seja Deus. A salvação de Deus acontecerá de repente. Bendito seja Deus. E agora, queridos irmãos, Paulo experimentando salvação, mas Deus de repente ele tem algo mais especial. Sim, algo mais especial, porque é uma outra forma de Deus revelar-se, trazendo-nos uma nova forma de vê-lo, de uma nova forma de experimentá-lo, de crer no seu poder, na sua glória e na sua grandeza. No capítulo 2 de Atos, no capítulo 2 de Atos, nós temos lido um trecho que fala que cumprindo-se o dia de Pentecostes. E quando falamos em Pentecostes, nós falamos de uma festa que era comemorada para colher as primícias, para colher os primeiros frutos, que na ocasião era uma festa que aglomerava-se pessoas de diversas nações. Nós estamos agora diante de uma festa cuja existia uma programação, era uma festa conhecida pelas nações de então. No entanto, queridos irmãos, a programação humana, a programação restrita aos limites humanos, não está simplesmente quando nós estamos à disposição de Deus. Deus ele tem algo a mais para incrementar, mesmo que o lar venha a ser citado, venha a ser clamado, venha a ser louvado o nome de Deus, uma vez que Pentecostes era uma festa para celebrar as primeiras colheitas. No entanto, nós percebemos que diante daquela programação, aquela reunião que era reunida, de fato as pessoas reuniam-se para comemorar, para celebrar, para engrandecer a Deus pelos primeiros frutos que ali estavam sendo colhidos. Deus de repente, no versículo 2 você pode ver na sua Bíblia, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos que estavam sentados começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas você pode estar pensando, mas isto foi uma manifestação, algo que aconteceu de repente somente naquela ocasião. Mas o versículo 39 do mesmo capítulo 2 está escrito: mas esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe e perto. Bendito seja Deus. Esta promessa é a promessa que nós precisamos ter e vivenciar, deixar este de repente de Deus acontecer em nossas vidas, experimentando o seu poder. Aleluia! E agora eu começo a falar um pouco de algo que experimentei. No ano de 1989, eu congregava na igreja de Ponta da Terra, e lá existiam umas campanhas, as campanhas Heróis da Fé, cuidados aos convertidos, unidos pela fé. Eles evangelizavam o interior, e a campanha Maranata que até o presente existe. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, queridos irmãos: nós fizemos uma viagem até pelo monte, não estava tão urbanizado pelo monte conforme está nos dias de hoje. E nós lembro enquanto viajávamos, os irmãos muito fervorosos louvavam intensamente a Deus, e alguns glorificavam, e alguns batiam palmas, glorificavam. E naquele momento, queridos irmãos, de repente, sem nenhuma programação, louvado seja Deus por isso, começamos a falar outras línguas, e ali o Espírito de Deus começava a encher aquele ônibus, e até o motorista começou a sentir o poder e a graça de Deus. Bendito seja Deus. De repente Deus pode te encher, de repente Deus pode te abastecer o suficiente que Ele quer e espera na tua vida. É glorificar a Ele, é louvar a Ele, é bendizer a Ele.
fundo se encontra perdida, se encontra sem a convicção da salvação e da vida eterna. De repente Deus começa a encher a tua vida de um gozo sem igual, começa a te fazer falar outras línguas conforme o Espírito de Deus te conceda. Bendito seja Deus. Mas nós começamos a ver que um dos maiores de repente de Deus está para acontecer, e nós precisamos estar alerta com relação a este grande de repente de Deus, a esta ação inesperada que a qualquer instante pode acontecer em nossas vidas. O de repente de Deus, em que Ele a qualquer momento, conforme Paulo, num abrir e fechar de olhos, num abrir e fechar de olhos, num momento de repente, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, nós seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Bendito seja Deus. Este de repente pode acontecer agora. Este de repente pode acontecer enquanto você dorme. A Bíblia diz que dois estarão trabalhando, um será levado, outro será deixado. Dois estarão dormindo, um será levado, outro será deixado. De repente a última trombeta toca e nós estaremos encontrando com o Senhor nas nuvens do céu, nos ares. Seja Deus. De repente, bendito seja Deus. Nós não podemos programar, nós não podemos fazer programações para mudarmos a nossa relação com relação a Deus daqui a 1, 2, 3, 4 semanas. Não, Deus quer hoje, a partir de já. Deus quer estreitar laços, Deus quer estreitar relações. É de repente que Deus pode fazer isto, e eu creio que Ele pode começar agora. Bendito seja Deus. De repente tem um celular clamando, e ele começa a perguntar quem é que está passando. Olha, é Jesus o Nazareno. E aí ele começa a clamar: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos queriam o interromper, mas ele insistia, e Jesus assim se aproximou. A visão, aquele homem precisava de uma nova visão, precisava experimentar uma nova visão, para que ele pudesse enxergar a disposição do poder de Deus para a sua vida. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz que Jesus chegou para ele e perguntou: quem queres que eu faça? Ele: Senhor, que eu veja, que eu veja, que eu veja. Jesus passa com a sua palavra, Jesus passa com o seu poder, Jesus passa movendo o teu coração, querendo alimentar, despertar, estimular, fazendo a tua fé acordar, para que você possa fazer como aquele cego: Senhor, que eu veja, que eu veja, que eu veja, que eu veja a tua glória, que eu veja o teu poder, que eu veja a tua providência, que eu veja o teu poder salvador, que eu veja o teu poder remidor, que eu veja o teu poder restaurador, que eu veja o teu poder de restaurar a minha vida, para louvar-te, para te glorificar. Bendito seja Deus. De repente Deus pode fazer tudo isso na tua vida e muito mais.